Fábio entrou no restaurante com a Tatiane pendurada no braço, rindo alto, sem uma gota de vergonha no rosto. Ele não sabia que aquela noite ia destruir tudo que ele levou anos construindo, e que a pessoa responsável por isso estava sentada lá dentro, sorrindo para ele. Que surpresa! Fábio parou no meio do corredor. O garçom recuou um passo. A Tatiane apertou o braço dele, sem entender. Lá no fundo, numa mesa de canto com luz baixa e taças de vinho já na metade, Luciana estava sentada entre Gilberto e Sérgio, os dois maiores sócios da empresa de Fábio. Ela usava um blazer cinza, cabelo preso, postura de quem não precisava provar nada para ninguém. Estava rindo de algo que Gilberto tinha falado, relaxada, completamente no controle. Quem é essa mulher? Tatiane sussurrou. Fábio não respondeu. Ele conhecia aquela postura, aquele jeito de inclinar a cabeça quando estava ganhando uma conversa. Tinha passado anos ao lado daquela mulher e nunca a reconheceu de verdade. Gilberto levantou os olhos, viu Fábio parado no corredor e acenou com naturalidade. Fábio, chega junto. A Luciana estava nos contando sobre o projeto. Que mulher inteligente você tem. 3 funcionários do restaurante pararam de mover. Um copo bateu no balcão. Tatiane soltou o braço de Fábio devagar. Que projeto! A voz dele saiu diferente, mais fina, sem o peso de sempre. Luciana virou o rosto com calma. Olhou para ele, depois olhou para Tatiane de cima a baixo, sem pressa, sem raiva. E sorriu daquele jeito que ele não via faz tempo. Aquele sorriso que dizia que ela sabia de tudo, planejava há muito tempo e não estava com medo de absolutamente nada. Fábio. Ela disse o nome dele igual a uma declaração, não uma pergunta, não uma surpresa, uma declaração. Sérgio puxou uma cadeira. Senta, Fábio, a gente tem muito para conversar. E foi aí que Fábio percebeu. A mulher que ele chamava de simples, de ingênua, de invisível, estava sentada no centro do jantar mais importante da história da empresa dele, com os documentos na bolsa, com os sócios ao lado e com um sorriso que ele nunca mais ia conseguir esquecer. Como alguém que passou anos sendo apagada, podia ter chegado até ali sem que ele visse. O sorriso de Luciana congelou por meio segundo quando os olhos dela encontraram os de Fábio. Só meio segundo, mas foi o suficiente para tudo voltar. Aquele terno que ele usava, o cheiro do restaurante, a música baixa, era quase igual àquela noite, anos atrás, quando ele tinha chegado em casa com esse mesmo ar de dono do mundo. Você está exagerando, Lu, para com isso. Ela tinha o celular na mão, tela virada para ele. As mensagens ali, abertas, sem possibilidade de negação. Fotos, áudios, conversas que duravam meses. Fábio nem desviou o olhar. Você foi mexer no meu telefone? Fábio. Isso é invasão de privacidade. Ele largou a chave em cima da bancada e foi direto para a geladeira. Tranquilo. Como se ela tivesse reclamando do tempo. Luciana ficou parada no meio da cozinha, com as mãos tremendo, tentando entender como um homem olha para a prova da própria traição e ainda encontra um jeito de fazer a culpa ser da outra pessoa. Mas não era só aquela noite. A memória puxou mais fundo. Tinha uma tarde, uns 4 anos antes disso. Ela lembrava da luz entrando pela janela do escritório onde trabalhava, uma proposta em cima da mesa, o chefe dela falando que ela tinha sido escolhida para liderar um projeto novo. Grande, o tipo de coisa que muda uma carreira. Ela tinha chegado em casa animada. Fábio tinha abraçado ela, beijado ela na testa e dito: "Mas aí você vai ter que viajar muito. A gente está construindo uma coisa aqui. Você realmente quer abrir mão disso agora?" Ela recusou a proposta no dia seguinte. Não foi uma pressão. Foi um sussurro. Ele era bom nisso, em fazer parecer que as escolhas dela eram sempre dela. E aí veio o último flash. A noite em que ela tinha confrontado ele de verdade, sem tremer, sem chorar. Tinha mostrado as contas, os extratos, o dinheiro que sumia.
Tinha falado com voz firme que não ia aceitar aquilo. Fábio tinha rido. Não de maldade, de descaso. O que você vai fazer, Lu? Você não tem emprego, não tem renda, não tem nada que não veio de mim. Fica quieta. Ela não respondeu naquela noite, mas alguma coisa dentro dela virou. Não com barulho, sem grito, sem portada. Só virou, feito interruptor, e não voltou mais. Luciana? A voz de Gilberto trouxe ela de volta. Ela piscou. A mesa de jantar, o vinho, os sócios. Fábio parado no corredor com a Tatiane um passo atrás. Os dois parecendo menores do que quando tinham entrado. Ela respirou fundo pelo nariz, ajeitou o blazer e voltou o olhar para Gilberto com o mesmo sorriso de antes. Desculpa. Estava pensando em como apresentar os números. Ela abriu a pasta sobre a mesa. Posso continuar? 3 meses antes daquela noite no restaurante, Luciana estava sentada numa sala de espera com o currículo impresso na mão. Não era qualquer sala. Era a da Monteiro Consultoria, uma das maiores empresas de gestão financeira de São Paulo. Ela tinha trabalhado lá antes de conhecer Fábio. Tinha saído bem. Tinha deixado porta aberta. Ou pensava que tinha. A recepcionista voltou com um sorriso educado demais. A gerente agradece o contato, mas no momento não temos vagas no seu perfil. Luciana dobrou o currículo com cuidado. Posso deixar falar 2 minutos com ela? A gente se conhece. Ela deixou o recado que está em reunião o dia todo. Ela saiu. Andou até o estacionamento. Ficou parada ao lado do carro por uns 2 minutos sem abrir a porta. Não era a primeira vez. Tinha sido a 4ª naquele mês. Na semana anterior, tinha tentado uma consultoria menor. O dono era um conhecido de longa data, tinham estudado juntos. Ele atendeu o telefone, reconheceu a voz, ficou animado por uns 30 segundos. Aí, ela mencionou o sobrenome. Fábio Menezes. E o tom mudou. Olha, Lu, não é um bom momento pra gente aqui. Você entende, né? Ela entendia. Fábio tinha chegado antes dela. O mercado deles era pequeno. Todo mundo se conhecia. E Fábio, nos últimos meses, tinha circulado bastante. Almoços, eventos, conversas de corredor. Não precisava falar nada direto. Bastava um comentário aqui, uma sobrancelha levantada ali, e o estrago já estava feito. Luciana tinha descoberto isso quando uma ex-colega a encontrou num café e falou baixinho, quase com vergonha. Eu ouvi que você estava com uns problemas emocionais sérios. Foi ele quem espalhou isso. Ela encostou na cadeira para não cair. Problemas emocionais. Era assim que ele estava embalando ela para o mercado, não como ex-funcionária competente, como instável, como risco, como alguém que você olha com pena, mas não contrata. Voltou para casa naquela tarde e abriu o notebook. Fez uma lista. Todos os contatos que tinha tentado, todas as portas fechadas. Colocou do lado o nome de Fábio e uma seta apontando para cada uma delas. A lista tinha 11 nomes, 11 portas, 11 não. Ela fechou o notebook, foi até a janela e ficou olhando a rua lá embaixo. O movimento das pessoas, os carros, a vida seguindo sem parar. Não chorou. Só ficou olhando e pensando que precisava existir uma brecha em algum lugar. Tinha que existir. A brecha apareceu, mas não do jeito que ela esperava. Luciana tinha marcado uma reunião com um escritório de advocacia trabalhista para entender seus direitos no divórcio. Chegou no horário, sentou na frente do advogado, começou a explicar a situação. O homem ouviu por uns 10 minutos. Aí abriu uma gaveta, tirou um envelope e colocou sobre a mesa. A senhora é Luciana Menezes? Sim. Esse envelope chegou para mim ontem. Ele empurrou na direção dela. É uma notificação extrajudicial, enviada pelo advogado do seu marido. Ela abriu devagar, leu, releu. Era uma carta avisando que qualquer escritório que a atendesse em processo contra Fábio Menezes seria incluído num processo por interferência negocial. A linguagem era técnica, mas a mensagem era simples. Quem ajudar ela vai se arrepender. Eu não posso pegar o seu caso. O advogado falou com voz baixa.
Me desculpe. O senhor está me dizendo que ele notificou escritórios antes de eu nem entrar com nada? Parece que sim. Ela saiu com o envelope na mão. Ficou no carro por 20 minutos. Leu a carta mais 3 vezes. Procurou brechas, inconsistências, qualquer coisa que parecesse fraqueza. Não achou nada. Ligou para mais 2 escritórios naquela tarde. O primeiro não atendeu. O segundo ouviu o nome dela e desligou antes que ela terminasse a frase. À noite, Fábio apareceu em casa sem avisar. Ainda tinha a chave. Entrou, jogou o paletó no sofá e foi direto para a cozinha beber água, feito se a casa ainda fosse dele. Porque no papel, ainda era. Eu soube que você estava procurando advogado. Ele encostou na pia. Já falei que você não precisa disso. A gente faz um acordo. Você sai bem, sem escândalo. Que tipo de acordo? Ele abriu um sorriso. Um razoável. Você assina, eu garanto 2 anos de pensão e você segue sua vida. E a empresa? A empresa não é sua, Lu. Nunca foi. Ela olhou para ele, para aquele sorriso. Pro jeito que ele ficava encostado, feito quem já ganhou antes do jogo começar. Eu vou pensar, ela disse. Não demora muito. Ele pegou o paletó. Quanto mais você espera, pior fica o acordo. Abriu a porta. Parou. E para de ligar para o mercado. Tá constrangendo as pessoas. A porta fechou. Luciana ficou parada na cozinha, no mesmo lugar em que ele tinha ficado. Olhou para as mãos. Estavam quietas, sem tremor. E aquilo a assustou um pouco. Porque quando as mãos param de tremer, é porque algo dentro da pessoa já tomou uma decisão que a cabeça ainda não sabe. Ela foi até o quarto, abriu o armário e ficou olhando para as roupas por um tempo que não fazia sentido. Tinha uma blusa vermelha lá no fundo, comprada antes do casamento, antes de Fábio. Ela usava quando precisava entrar numa sala e fazer as pessoas prestarem atenção. Quando ainda era a Luciana que não pedia licença para existir. Tirou a blusa do cabide, segurou com as 2 mãos. E foi aí que a dúvida veio. Não como pensamento organizado, como aquela voz baixa que todo mundo conhece, que não grita, só murmura no momento em que você mais precisa de silêncio. E se ele tiver razão? Fazia 6 anos que ela não trabalhava de verdade. 6 anos fora do mercado. O mundo tinha mudado, as ferramentas tinham mudado, os contatos tinham esfriado. Talvez ela já não tivesse mais o que precisava para disputar com alguém que ainda estava no jogo. Ela foi até o banheiro, abriu a torneira fria e colocou as mãos debaixo da água. Pensou na proposta que tinha recusado anos atrás, no projeto que teria mudado a trajetória dela. Em quantas versões da própria vida ela tinha enterrado em silêncio para ser a esposa perfeita de um homem que a estava destruindo com a mesma tranquilidade de quem toma café. E se eu sair disso com nada? Porque era isso que estava em jogo. O acordo de Fábio era humilhante, mas era seguro. 2 anos de pensão, um apartamento menor, uma vida sem exposição. Sem processo, sem risco, sem a chance real de perder publicamente tudo que ainda tinha. Fechou a torneira. Se olhou no espelho por um tempo longo. Voltou para o quarto. Pegou o celular. Abriu o contato do advogado que Fábio tinha indicado meses atrás para facilitar as coisas. Ficou com o dedo em cima do nome por quase 1 minuto inteiro. Discou. Deixou chamar 2 vezes. Desligou. Não conseguia. Não porque tinha certeza de que ia ganhar, mas porque tinha uma coisa que as cartas, as portas fechadas e aquele sorriso na cozinha não tinham conseguido apagar. Ela sabia quem ela era antes dele, e essa pessoa nunca teria assinado nada com medo. Pegou o bloco de notas que ficava na mesa de cabeceira. Escreveu um nome no centro da folha. Dr. André Castilho, advogado societário. Tinham trabalhado juntos uma vez, anos atrás, antes do casamento. Homem sério, discreto, que não tinha nada a ver com o círculo de Fábio. Talvez fosse a única porta que Fábio ainda não tinha chegado antes dela. Ela circulou o nome, uma vez, e foi dormir.
2 semanas antes de Luciana escrever o nome do Dr. André no bloco de notas, Fábio tinha dado uma festa. Não era uma festa para ela, era para o aniversário de um dos sócios dele, num salão alugado no Itaim, com open bar, música ao vivo e umas 80 pessoas que faziam parte do mesmo mundo fechado de negócios e aparências. Luciana foi porque ainda era a esposa, no papel, na aliança, na obrigação social. Chegou sozinha. Fábio já estava lá quando ela entrou, e a Tatiane também, não do lado dele, não ainda. Mas Luciana a reconheceu de longe. Tinha visto o nome nas mensagens, tinha procurado no Instagram como toda mulher traída procura, tinha memorizado o rosto sem querer. 26 anos, cabelo comprido, vestido justo. Estava num canto com um grupo de mulheres mais novas, rindo de algo no celular. Luciana pegou uma taça, ficou perto da parede e decidiu que ia aguentar 2 horas e ir embora. Fábio veio na direção dela uns 20 minutos depois. Trouxe 2 homens que ela não conhecia. Esses são os sócios novos que eu te falei. Ele fez o gesto largo de quem apresenta com orgulho. E essa é a Lu, não minha esposa, só a Lu. Um dos homens estendeu a mão. Prazer, você trabalha com o quê? Silêncio de meio segundo. Fábio não preencheu. Cuido da casa, ela disse, e ouviu o quanto isso soava vazio em voz alta. O homem acenou com a cabeça daquele jeito educado que significa que ele já tinha parado de prestar atenção. Os 3 voltaram a conversar entre si. Ela continuou do lado, com a taça na mão invisível. 2 mulheres perto dela trocaram um olhar rápido. Um daqueles olhares que dizem tudo sem uma palavra. 1 hora depois, Fábio estava do outro lado do salão com Tatiane. Não escondido. No meio das pessoas, bebendo, rindo, com a mão nas costas dela, numa postura que não deixava dúvida nenhuma sobre o que era aquilo. Algumas pessoas viram e desviaram o olhar. Outras olharam para Luciana com aquela mistura de curiosidade e pena que é quase pior do que a própria traição. Uma mulher que ela conhecia de outros eventos veio até ela com a expressão de quem vai fazer um favor. Você tá bem? Tô ótima. Luciana respondeu sem pestanejar. A mulher fez um sorriso desconfortável e foi embora depressa. Fábio dançou com Tatiane, na frente de todo mundo. A música era lenta. Ele colocou a mão na cintura dela com uma familiaridade que levava meses para construir. Pessoas pararam de falar. Algumas tiraram foto discreta. Ninguém disse nada. Luciana colocou a taça no balcão, pegou a bolsa e foi embora. Ninguém segurou ela. Ninguém foi atrás. Na semana seguinte, o grupo de WhatsApp que elas tinham, as esposas e namoradas do mesmo círculo, começou a esfriá-la aos poucos. Não de uma vez, devagar. As respostas às mensagens dela demoravam mais. Os convites para almoço pararam de chegar. Quando ela perguntava sobre algum evento, a resposta vinha curta, sem detalhes. Uma delas, Priscila, com quem Luciana tinha almoçado todo mês por 2 anos, mandou uma mensagem direta numa quinta de manhã. Lu, preciso ser honesta. Tá rolando um comentário que você tá com um problema emocional sério, que não tá bem. Fábio falou que você fez uma cena feia nele semana passada. As meninas estão sem saber como agir. Luciana ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Que cena, Priscila? Sei lá os detalhes. Ele falou que você quebrou coisas em casa, que tá instável. Eu não tô falando que é verdade. Tô te avisando o que tá circulando. Ela não tinha quebrado nada. Ela mal tinha levantado a voz. Mas a história estava espalhada. E história espalhada não volta. Tentou ligar para Priscila. Caiu no caixa postal. Mandou mensagem para as outras 2, com quem tinha mais intimidade. Uma deixou por visto. A outra respondeu com um emoji de coração que não dizia nada. 3 dias depois, Fábio apareceu num evento de inauguração de uma galeria de arte que um amigo em comum tinha. Luciana também tinha sido convidada, por conta própria, pelo próprio dono da galeria. Ela foi.
Chegou 40 minutos depois do início, bem arrumada, cabeça erguida. Fábio estava no centro do espaço com Tatiane e um grupo de pessoas. Quando ele a viu entrar, cruzou os braços e esperou. Ela foi até o dono da galeria, cumprimentou, começou a conversar. Por uns 15 minutos, funcionou. Ela estava bem, parecia bem. Conseguia sorrir sem forçar. Aí, Fábio chegou perto. Que surpresa, Lu. Não sabia que você vinha. Fui convidada. Claro! Ele falou alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. Você tá bem? Soube que você não estava dormindo direito. Ela sentiu o chão firme embaixo dos pés. Respirou. Tô ótima. Ainda bem. Ele inclinou a cabeça. Por que você tá parecendo cansada? Não tô falando isso para ofender. Tô falando com preocupação mesmo. Duas pessoas do grupo olharam para ela. Fábio. A voz dela saiu firme. Para. Parar o quê? Tô preocupado com a minha esposa. Você não tá preocupado com nada. Para de fazer isso na frente das pessoas. Ele abriu os braços num gesto de quem está sendo atacado sem motivo. Tô só conversando. Alguém no grupo deu uma risadinha baixa, discreta, mas Luciana ouviu. Por exatamente 30 segundos ela segurou. Ficou ereta, olho no olho, sem desviar. Parecia que ia funcionar. Parecia que a firmeza dela era suficiente para calar aquilo. Então, Tatiane chegou do lado de Fábio, encostou o braço no dele, natural, possessiva, sem pedir licença. E Fábio não tirou o braço. Ficou ali, com a amante ao lado, olhando para Luciana com aquele sorriso paciente de quem sabe que ganhou. A gente podia conversar sobre o divórcio outro dia, Lu. Calma, sem pressão. Ele falou como se estivesse fazendo um favor. Você merece seguir em frente também. O dono da galeria se afastou desconfortável. O grupo se dispersou devagar. Ninguém falou nada. Ninguém ficou do lado dela. Foi numa segunda-feira, 3 dias depois disso. Luciana tinha conseguido um trabalho temporário numa pequena empresa de eventos, só para ter alguma renda enquanto o divórcio não saía. Nada grande. Recepção, apoio administrativo, mas era dela. Às 11 da manhã, a porta do escritório abriu. Fábio entrou com um envelope na mão e a Tatiane do lado de fora, visível pela vidraça, esperando no corredor com a bolsa no ombro e um ar de quem foi passear. A sala tinha mais 4 pessoas. Todas pararam. Ele jogou o envelope na mesa dela. Petição de divórcio, já protocolada. Luciana não pegou o envelope, não desviou o olhar. Você podia ter mandado pelo advogado. A voz dela era baixa. Preferi entregar pessoalmente. Ele sorriu. Assina logo, Lu. Quanto antes você aceitar, mais fácil fica para todo mundo. Ele saiu. Atravessou o corredor, passou pela Tatiane. Os dois foram embora juntos sem se apressar. Luciana ficou parada com o envelope na frente. As 4 pessoas na sala fingiam olhar para o computador. Ninguém disse nada. Ninguém levantou. Ninguém foi até ela. O silêncio durou 30 segundos que pareceram 30 minutos. Ela pegou o envelope, colocou dentro da bolsa, fechou o zíper com calma e ficou olhando para a tela do computador sem ver nada. Só ela e o peso de tudo aquilo, sozinha. Ela ficou no trabalho até às 6, fez tudo o que precisava fazer. Respondeu e-mail, organizou planilha, atendeu telefone 2 vezes. Ninguém na sala tocou no assunto, ninguém perguntou se ela estava bem. Quando saiu, foi direto para casa sem parar em lugar nenhum. O apartamento estava do jeito que ela tinha deixado de manhã. Copo na pia, janela entreaberta, a bolsa que ela jogou no sofá quando entrou. Ela não acendeu a luz do corredor. Ficou na penumbra da sala por um tempo, em pé, com a bolsa ainda no ombro. Tirou o envelope, sentou no chão, encostada no sofá e abriu. Leu cada página devagar. Tinha marcado alguns trechos em caneta vermelha, provavelmente o advogado dele. Cláusulas de renúncia patrimonial.
Prazo curto para resposta. Pensão de 2 anos. Valor abaixo do que qualquer juiz consideraria razoável. E uma linha, quase no fim, que dizia que ela reconhecia não ter contribuído para a formação do patrimônio do casal. Ela releu essa linha 3 vezes. Não ter contribuído. 6 anos. 6 anos abrindo mão de carreira, de projeto, de identidade, de tudo que ela era antes dele. Para cuidar da casa, para aparecer nos eventos dele com roupa certa e sorriso certo, para ser a mulher discreta que não atrapalhava e não exigia. E agora estava escrito num papel, com linguagem jurídica fria, que ela não tinha contribuído com nada. Dobrou as folhas. Colocou de volta no envelope. Ficou olhando para o envelope por um tempo longo, com ele sobre os joelhos, as mãos abertas em cima do papel. Assinar era fácil, era o caminho sem atrito, sem exposição, sem o risco de perder publicamente. 2 anos de pensão e sumir. Recomeçar em silêncio, devagar, longe de tudo aquilo. Ela levantou, foi até o quarto, abriu o armário. A blusa vermelha ainda estava lá. Dessa vez, ela não ficou olhando de longe. Tirou do cabide, dobrou com cuidado e colocou em cima da cama. Ficou ali, na beira da cama, com a blusa na frente. Lembrou da primeira vez que tinha usado aquela blusa num trabalho. Tinha 24 anos, era a mais nova da equipe e foi chamada para apresentar um projeto que ninguém esperava que ela tivesse terminado antes do prazo. Entrou na sala com a blusa vermelha e o coração na garganta, mas a voz firme. O diretor tinha batido palma quando ela terminou. Fábio nunca tinha visto aquela versão dela. Tinha conhecido ela depois, quando ela já estava mais quieta, mais moldada pelo tempo e pelas escolhas. Mas aquela mulher ainda existia em algum lugar. Tinha que existir. Ela pegou o celular, abriu as fotos antigas, foi rolando até encontrar o que procurava. Uma foto de um evento corporativo, anos atrás. Ela de blazer, sorrindo com um crachá no pescoço e um troféu na mão. Prêmio de melhor analista do trimestre. Olhou para a foto por um tempo. Fechou o celular. Foi até a gaveta da escrivaninha e começou a revirar. Canetas, papéis velhos, recibos, carregador que não sabia de onde tinha vindo. Foi tirando tudo com cuidado, empilhando na mesa. No fundo da gaveta, numa pasta fina de plástico transparente, tinha documentos do começo do casamento, contratos de um imóvel que tinham comprado juntos no 2º ano, um acordo de participação societária que ela tinha assinado como garantidora quando Fábio abriu a empresa. Ela abriu o contrato, leu, releu. O nome dela estava na cláusula de constituição como sócia minoritária. 2,5%. Fábio tinha pedido para ela assinar na época como formalidade. Disse que era só para facilitar junto ao banco. Ela tinha assinado sem entender muito, confiando. 2,5% de uma empresa que hoje valia o que valia era muito mais do que 2 anos de pensão ridícula. E se esse contrato ainda valia alguma coisa, ela precisava de alguém que soubesse dizer quanto. Foi até o bloco de notas. O nome ainda estava lá, circulado desde a noite anterior. Dr. André Castilho. Ela digitou o nome no Google. O escritório ainda existia. Telefone atualizado, endereço no centro, site simples, discreto, sem frescura. Salvou o número. Não ligou naquela hora. Era tarde, mas colocou o despertador para 6h30 da manhã, que era cedo o suficiente para ligar antes que qualquer outra coisa acontecesse. Deitou. Ficou de olho aberto no teto por um tempo. Dessa vez, as mãos não tremiam. O telefone chamou 4 vezes antes de atender. André Castilho. A voz era grave, direta, sem enrolação. Doutor André, bom dia. Meu nome é Luciana. A gente trabalhou junto uma vez, faz uns 7 anos. Eu era analista na Verona Consultoria quando o senhor era assessor jurídico deles. Uma pausa curta. Luciana Ferreira? Ela fechou os olhos por um segundo. Ele lembrava do nome de solteira, não do sobrenome do marido. Isso. Lembro sim. Você sumiu do mercado. Eu sei. Ela respirou fundo.
Preciso de 1 hora com o senhor. Pode ser hoje? O escritório do Dr. André ficava num prédio antigo no centro, daqueles com piso de granito e elevador de porta de ferro. Sala pequena, estante cheia de livros com lombadas desbotadas, uma mesa de madeira escura com 2 cadeiras do outro lado. Sem enfeite, sem diplomas emoldurados na parede, só trabalho. Ele ouviu tudo sem interromper. Luciana falou por quase 40 minutos. Trouxe o contrato de constituição da empresa, o pedido de divórcio, os extratos que tinha conseguido juntar, uma lista dos contatos bloqueados. Colocou tudo sobre a mesa na ordem em que ia falando. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por uns 20 segundos, folheando as páginas devagar. Você sabia o que estava assinando quando entrou como sócia? Não completamente. Ele disse que era formalidade. Não é formalidade. André colocou o contrato sobre a mesa e apontou para a cláusula. 2,5% de participação societária registrada em cartório, com direito à informação e a voto em decisões estratégicas. Você é sócia de verdade, Luciana, com direitos reais. Ela olhou para o contrato, para a própria assinatura no final da folha. E isso vale quanto? Ele entrelaçou os dedos em cima da mesa. Depende do que a empresa vale hoje. Você tem acesso a algum balanço recente? Não direto, mas encontrei um extrato de uma conta conjunta que a gente tinha nos primeiros anos. Tem movimentações grandes e ouvi de um conhecido que a empresa fechou 2 contratos grandes no ano passado. Preciso de mais do que isso para trabalhar. Ele se levantou, foi até a estante, tirou um livro era uma pasta, e voltou para a mesa. Mas o que você me trouxe já é suficiente para um pedido de acesso aos documentos societários. Como sócia, você tem direito legal a ver os balanços, os contratos, as atas. Ele é obrigado a apresentar. Ele vai tentar bloquear. Vai tentar. André abriu a pasta, tirou uma folha em branco e começou a escrever. E vai perder, porque a lei é clara. A questão é o que a gente vai encontrar quando os documentos chegarem. Luciana ficou olhando para ele escrever, para a mão que se movia rápida, segura, sem hesitar. Por que o senhor está aceitando o meu caso? Ela perguntou de repente. Ele parou, levantou os olhos. Por que não aceitaria? Fábio notificou escritórios. Quem me atendesse ia ser incluído em processo. André colocou a caneta sobre a mesa com calma. Eu recebi essa notificação. Ela sentiu o estômago apertar. Fiquei com ela na gaveta por 2 dias. Ele voltou a escrever. Aí joguei fora. Intimidação processual sem fundamento. Se ele quisesse entrar com isso, ele mesmo ia se expor mais do que a mim. Fez uma pausa. Mas fico feliz que você tenha me ligado antes que eu precisasse te procurar. O senhor ia me procurar? Quando a Priscila me contou o que estava acontecendo com você, fiquei pensando nisso. Ele disse de passagem, como se fosse óbvio. Luciana ficou parada. Você conhece a Priscila? É minha prima. Ele ergueu um canto da boca. Mundo pequeno. A primeira revelação veio 4 dias depois. André tinha protocolado o pedido de acesso aos documentos societários. Fábio tentou bloquear através do advogado dele, alegando que Luciana tinha abdicado informalmente da participação societária. André respondeu com o contrato original e um parecer de 3 páginas. O juiz determinou a entrega dos documentos em 48 horas. Os documentos chegaram numa tarde de quarta-feira. André ligou para Luciana às 6 da noite. Pode vir aqui agora? Ela foi. Ele tinha os balanços abertos sobre a mesa, alguns marcados com post-it amarelo. Ficou de pé quando ela entrou, o que nunca fazia. Senta. Ele empurrou os papéis na direção dela. Olha para esse número aqui. Era o valor da empresa. Avaliação do último balanço auditado. Luciana ficou olhando para o número sem conseguir falar por uns 5 segundos. Isso é muito. André assentiu. E olha para cá. Apontou para outra página.
Nos últimos 8 meses, ele fez 3 transferências de ativos para uma holding nova, criada depois que vocês começaram o processo de separação. Ele virou a folha. Aqui está o CNPJ da holding. O sócio único é a Tatiane. O nome caiu no silêncio da sala, feito uma pedra na água. Luciana não disse nada por um tempo longo. Ele está escondendo patrimônio. Ela falou baixinho. Tá tentando. André fechou a pasta. Isso se chama fraude à execução. É crime. E mais do que isso, anula qualquer acordo de divórcio que você tivesse assinado, porque foi feito com ocultação de patrimônio. Ela ficou olhando para a pasta fechada, para as próprias mãos em cima da mesa. Ele achou que eu ia assinar sem entender o que estava perdendo. Ele apostou nisso. André falou sem suavizar. E quase funcionou. Ela levantou os olhos. O que a gente faz agora? Ele se recostou na cadeira. A gente precisa de mais uma coisa. Os balanços provam a movimentação, mas um juiz vai querer saber o que estava dentro da holding antes da transferência. Preciso de alguém de dentro que confirme o valor real dos ativos. Alguém de dentro da empresa, ou dos sócios. Ele juntou os dedos. Gilberto e Sérgio, eles sabem o que a empresa vale, e se eles não sabem das transferências, tem muito a perder com isso também. Luciana ficou quieta por um momento. Estava pensando. Gilberto é sério, não é do tipo que cobre irregularidade. Ela disse devagar. Se ele souber o que Fábio está fazendo com os ativos, não vai ficar quieto. Ele tem família, tem reputação. Então é ele. André pegou o bloco de notas. Você consegue chegar até ele sem passar por Fábio? Talvez, ela pensou. A gente se cruzou algumas vezes em eventos. Ele sempre foi educado comigo. Nunca me tratou como invisível. Basta isso? Não, mas tem o e-mail corporativo dele de uma lista de convidados antiga. Ela já estava pegando o celular. Posso tentar contato direto. André assentiu devagar, com aquela expressão de quem está montando um quebra-cabeça e acabou de encaixar uma peça difícil. Não menciona divórcio, não menciona Fábio. Fala que você é consultora independente e tem informações sobre irregularidades societárias que afetam os interesses dele diretamente. E se ele falar para o Fábio? Aí a gente saberia que ele está cobrindo. André fechou o bloco. Mas não acho que vai acontecer. Homem que construiu o que ele construiu não se arrisca por lealdade a quem o está prejudicando. Ela mandou o e-mail naquela noite, curto, direto, sem revelar mais do que precisava. A resposta de Gilberto chegou na manhã seguinte, antes das 8. Apenas uma linha. Quando podemos nos encontrar? André leu a mensagem sobre o ombro dela e ficou em silêncio por uns 3 segundos. É agora ou nunca, Luciana, ele falou baixinho. Se a gente age antes que ele perceba o que está acontecendo, é vitória. Se ele desconfiar antes da hora, vai sumir com o que ainda dá para sumir. Ela olhou para a tela do celular, para o nome de Gilberto, para aquela linha curta que significava que alguém do lado de dentro estava disposto a ouvir. Então, a gente age. Ela respondeu o e-mail ali mesmo. Amanhã. O encontro com Gilberto durou 2 horas num café discreto no Brooklyn, sem advogado, sem gravação, só conversa. Luciana chegou 10 minutos antes. Pediu um café, não bebeu, ficou com a pasta no colo, as mãos por cima, esperando. Gilberto entrou pontual, de terno escuro, expressão fechada. Sentou sem cumprimento longo, sem enrolação. O que você tem? Ela abriu a pasta. Colocou os documentos sobre a mesa na ordem certa. Balanços, transferências, CNPJ da holding, datas. Tudo que André tinha marcado com post-it amarelo, ela sabia explicar. Gilberto não interrompeu. Leu cada página com aquela atenção de quem construiu empresa do zero e sabe exatamente o que está vendo. Quando chegou na folha da holding, ficou parado por quase 1 minuto. Ele registrou no nome da Tatiane. Não era pergunta. Sim. E movimentou quanto?
Ela apontou o número. Ele fechou os olhos por 2 segundos. Só 2. Mas ela viu a mandíbula travar. Isso afeta minha participação diretamente. A voz era baixa, controlada, mas havia algo embaixo dela que não estava mais tão frio. Afeta a sua e a do Sérgio, Luciana disse. André pode detalhar o impacto jurídico, mas, em resumo, os ativos que saíram da empresa reduzem o valor da cota de vocês sem autorização dos sócios. Ele fez isso sozinho, sem ata, sem votação. Gilberto fechou a pasta devagar, ficou olhando para ela. Por que você está me contando isso agora? Porque preciso de você como testemunha. Ela não desviou o olhar. E por que você tem tanto a perder quanto eu, só que você ainda não sabe disso? Ele ficou em silêncio por um momento. Então chamou o garçom e pediu um café. Sinal de que ia ficar mais tempo. Nos 3 dias seguintes, André trabalhou sem parar. Montou um dossiê completo. Cada transferência documentada, cada irregularidade datada, cada cláusula societária violada. Organizou tudo em ordem cronológica, do primeiro movimento suspeito até o mais recente, com linguagem clara o suficiente para qualquer pessoa entender, sem precisar de formação jurídica. Gilberto confirmou que ia participar e trouxe Sérgio junto. Os dois tinham conversado sozinhos, sem Luciana, sem André. Quando Sérgio ligou para o escritório, foi direto. Eu entro, mas precisa ser num ambiente neutro, sem exposição desnecessária. Nada de delegacia, nada de imprensa. André propôs o jantar societário, que já estava agendado havia semanas. Evento privado, num restaurante conhecido, com os principais parceiros da empresa presentes. Fábio tinha confirmado presença havia 10 dias. Era o cenário perfeito. Território conhecido dele, onde ele se sentia no controle. Luciana seria apresentada por Gilberto e Sérgio como consultora externa, contratada pelos sócios para uma auditoria independente. Nada mais. Fábio não saberia quem ela era para eles até sentar à mesa. Os 3 ensaiaram 2 vezes. André orientou Luciana sobre o que apresentar primeiro, como responder se Fábio tentasse desacreditar, qual documento segurar para a segunda rodada. Ela anotou tudo, releu em casa. Dormiu pouco, mas dormiu. Na véspera do jantar, o telefone de André tocou às 8 da noite. Era Sérgio. André atendeu, ouviu por uns 2 minutos sem falar, e quando desligou, ficou parado olhando para a mesa. Luciana estava na sala com ele. Viu a expressão dele e sentiu o estômago apertar. O que foi? Fábio mudou o jantar de restaurante. André falou devagar. Ligou para o Gilberto hoje à tarde dizendo que queria um ambiente mais reservado. Sugeriu um salão privativo num hotel diferente. Ele desconfiou. Não necessariamente. Pode ser coincidência. Mas o tom dele não soava convencido. O problema é que o restaurante original estava combinado com os outros parceiros. Se mudar o local em cima da hora, alguns podem não ir. Ela ficou parada por um segundo. Depois pegou o celular e ligou para Gilberto. Gilberto, você aceita a mudança? Ainda não respondi ele. A voz do homem era cautelosa. Tô esperando vocês decidirem. Não aceita. Ela falou com firmeza. Manda uma mensagem agora dizendo que o local já foi confirmado com todos os parceiros e mudar causaria problema de agenda, que o jantar segue como planejado. Uma pausa curta. E se ele insistir? Ele não vai insistir, ela disse. Ele não pode parecer difícil com os próprios sócios. A imagem é tudo para ele. Gilberto ficou em silêncio por 3 segundos. Certo. A mensagem foi enviada. Fábio respondeu 20 minutos depois com um ok e um emoji de positivo. André soltou o ar devagar. Luciana colocou o celular sobre a mesa e ficou olhando para a pasta com os documentos. Tá tudo pronto, ele disse. Ela pegou o blazer cinza que tinha deixado na cadeira. O mesmo que usaria no jantar. Passou a mão no tecido uma vez. Então a gente vai. Fábio chegou com 20 minutos de antecedência.
Não era do tipo que chegava cedo, mas quando queria marcar território, chegava antes dos outros para já estar instalado quando os demais entrassem. Cumprimentou o maître pelo nome, escolheu o lugar na cabeceira sem perguntar, pediu o vinho antes de todo mundo sentar. A Tatiane estava do lado dele, vestido preto, cabelo solto, tentando parecer à vontade num ambiente que claramente não era o dela. Ficava olhando para o celular quando achava que ninguém notava. Fábio estava no auge. Dava para ver isso no jeito que ele se movia pela sala, apertando mãos, fazendo aquele sorriso largo de homem que acredita que o mundo foi construído para girar em torno dele. 2 dos parceiros menores já estavam lá e ele dominou a conversa desde o primeiro minuto. Falou de contratos novos, de expansão, de um acordo internacional que estava praticamente fechado. As palavras saíam grandes, redondas, cheias de certeza. Gilberto entrou 15 minutos depois com Sérgio. Cumprimentaram Fábio com a frieza educada de sempre. Nada diferente na superfície. Fábio não percebeu. Luciana já estava sentada quando ele chegou. Gilberto a tinha apresentado antes para os outros parceiros como Luciana Ferreira, consultora independente contratada pelos sócios para um trabalho de auditoria estratégica. Ninguém sabia quem ela era para Fábio. Para eles, era só mais uma profissional na mesa. Quando Fábio a viu, congelou por meio segundo, só meio segundo. Depois recobrou o sorriso e foi até a cabeceira com passo firme, feito quem acabou de decidir que aquilo não era problema. Lu, ele falou o nome dela baixinho quando passou perto. Que surpresa! Ela não respondeu, só abriu o cardápio. Ele se instalou na cabeceira, pediu mais vinho, retomou o assunto que tinha deixado no meio. Falava com o parceiro da sua direita sobre margem de lucro, sobre posicionamento de mercado, sobre como a empresa estava num momento único. A voz era alta o suficiente para toda a mesa ouvir. Era esse o objetivo. Em nenhum momento ele olhou para o centro da mesa, onde a pasta de Luciana estava fechada. Esse ano foi o melhor da história da empresa, ele disse, recostando na cadeira com o copo na mão. A gente tem muito a celebrar. Gilberto olhou para Luciana. Ela abriu a pasta. Antes de começarmos o jantar, Gilberto falou com aquela voz de reunião de diretoria, calma e definitiva. A Luciana tem uma apresentação rápida que é relevante para todos aqui. Fábio virou o rosto devagar. Que apresentação? Ninguém respondeu a ele. Luciana se levantou. Distribuiu uma folha para cada pessoa na mesa, sem pressa, começando pelos parceiros menores e terminando em Fábio. Ele olhou para a folha sem pegar. Esses são os balanços auditados da empresa referentes aos últimos 2 anos. A voz dela era firme, sem afetação, sem raiva, profissional. E essas aqui são 3 transferências de ativos realizadas nos últimos 8 meses para uma holding externa, sem autorização em ata, sem votação societária. O silêncio que caiu na mesa foi daqueles que pesam. Fábio colocou o copo sobre a mesa. Isso é uma reunião de jantar, não uma auditoria. Quem autorizou isso? Nós autorizamos. Sérgio falou sem levantar os olhos do documento. Essas transferências, Luciana continuou, somam um valor que representa 18% do patrimônio líquido da empresa. Foram feitas de forma unilateral e o destino é uma holding registrada há 7 meses no nome de uma terceira pessoa, sem qualquer vínculo societário com a empresa. Um dos parceiros menores se inclinou para frente. Qual o nome da holding? TCM Participações. Ela virou a folha. Sócia única, Tatiane Campos Moura. O nome caiu na mesa feito uma faca. Tatiane levantou os olhos do celular. Fábio bateu a mão espalmada na mesa. Isso é uma armação. Esses documentos foram adulterados. São os mesmos documentos entregues pelo seu advogado por determinação judicial. André falou da entrada da sala. Ninguém tinha notado que ele estava lá. Ele caminhou até a mesa e colocou uma segunda pasta sobre ela.
Essa é a cópia com o carimbo do cartório e o número do processo. Pode conferir o protocolo online agora mesmo, se quiser. Fábio olhou para o advogado, para a pasta, para Luciana. Você planejou tudo isso. A voz saiu diferente, mais fina, sem o peso de antes. Ela não respondeu. Só ficou de pé, com as mãos na mesa, olhando para ele com aquela expressão de quem não tem mais nada a provar. Gilberto. Fábio virou para o sócio. Você acredita nisso? Você conhece ela? Ela é minha esposa. Ela está tentando me destruir no divórcio. Gilberto olhou para ele por um momento longo. Fábio, eu olhei os números. São os nossos números. O silêncio durou uns 4 segundos. Depois veio o murmúrio. Baixo no começo, aquele tipo de conversa que as pessoas têm sem abrir a boca direito, só trocando olhar, inclinando cabeça, passando a folha para o lado. Um dos parceiros menores pegou o celular e começou a fotografar os documentos sem pedir licença. O outro se levantou devagar e foi até André. Pediu a segunda pasta com um aceno de cabeça. Tatiane estava parada na cadeira dela com uma expressão que Luciana reconheceu. Era a expressão de quem percebe, num segundo específico, que não sabia em que estava metida. Você sabia? Ela olhou para Fábio em voz baixa. Você colocou meu nome numa holding sem me contar? Ele não respondeu. Fábio. A voz dela subiu um pouco. Meu nome está nesse papel? Para! Ele falou entre os dentes. Um dos garçons que estava parado perto do aparador recuou um passo. Outro saiu da sala discretamente. O maître apareceu na entrada, leu o ambiente e ficou parado sem avançar. Sérgio se levantou. Não fez discurso. Só abriu o próprio notebook, conectou no Wi-Fi do restaurante e digitou o número do protocolo que André tinha mencionado. Ficou olhando para a tela por uns 20 segundos. Depois, fechou o notebook com calma e olhou para Fábio. Bate! Era tudo que disse. O parceiro menor da direita empurrou a cadeira para trás e cruzou os braços. Não disse nada, mas o gesto dizia tudo. Estava fora. Mentalmente já tinha saído daquela mesa. Gilberto tirou os óculos, limpou a lente com o guardanapo, colocou de volta. Era um gesto que ele fazia quando estava processando algo difícil. Luciana tinha aprendido a reconhecer isso nos poucos meses que tinha convivido com ele em eventos. Fábio! A voz de Gilberto tinha aquela qualidade de coisa definitiva, de porta fechando. Você vai precisar de um advogado muito bom. Fábio se levantou da cadeira. Vocês estão ouvindo o lado dela num jantar de negócios. Isso é ridículo. Isso é um divórcio litigioso. Ela está usando vocês como peça. Os documentos não são dela. André falou do canto. São seus, entregues pelo seu próprio advogado. O parceiro menor que tinha fotografado os documentos já estava no canto da sala com o celular no ouvido, falando baixo, de costas para a mesa. Tatiane se levantou, pegou a bolsa, olhou para Fábio uma vez, sem falar nada, e foi em direção à saída. Ele nem tentou segurar. Fábio ficou de pé no centro da sala com todos sentados ao redor. Era uma inversão estranha. Ele que sempre controlava o ambiente, que escolhia o lugar, que chegava antes, agora estava em pé, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Isso não vai ficar assim. A voz tinha perdido o volume, mas ainda tentava ter peso. Eu construí essa empresa. Coloquei dinheiro, coloquei tempo, coloquei tudo que tinha. Ninguém está discutindo isso, Gilberto falou com frieza. Estamos discutindo o que você fez sem autorização com o patrimônio de todos nós. Eu ia devolver. Era temporário. Temporário. Sérgio repetiu a palavra sem inflexão, como se estivesse testando o sabor dela. Não disse mais nada. Fábio virou para Luciana, e aí o controle quebrou de vez. Você fez isso para me destruir. 6 anos que eu bancei tudo, que eu segurei tudo, e você aproveita um momento de dificuldade para me enterrar na frente dos meus sócios. A voz subiu. Você não existia antes de mim.
Você não tinha nada. A sala ficou completamente parada. Luciana não recuou, não levantou a voz. Ficou exatamente onde estava, com as mãos na mesa, e olhou para ele com uma calma que claramente era a coisa que mais o desestabilizava. Eu assinei aquele contrato societário. Ela falou devagar, para toda a mesa ouvir. Eu abri mão da minha carreira. Eu apareci em cada evento, cada jantar, cada ocasião que você precisou de uma esposa ao lado. E enquanto isso, você esvaziava o patrimônio que eu ajudei a construir e transferia para outra pessoa. Ela fez uma pausa. Não fiz isso para te destruir, Fábio. Fiz porque era meu direito. Gilberto se levantou, ajeitou o paletó. Vou ligar para o nosso jurídico agora. Falou para o Sérgio, ignorando Fábio completamente. Amanhã cedo precisamos de uma reunião de emergência sobre a dissolução da participação dele. Eu concordo. Sérgio já estava juntando os documentos. Vocês não podem fazer isso. Fábio bateu a mão na mesa. Eu tenho contrato, tenho cláusula de proteção, que foi quebrada quando você movimentou patrimônio societário sem autorização. André se aproximou da mesa com passos tranquilos. Artigo 18 do Contrato Social, parágrafo 3º. Quer que eu leia em voz alta? Fábio abriu a boca. Fechou. O parceiro menor voltou do canto da sala com o celular na mão. Meu advogado já foi notificado. Vou precisar de cópia de tudo isso. Fábio olhou para a volta. Para Gilberto, que já estava no telefone. Para Sérgio, que não olhava mais para ele. Para os parceiros que tinham se afastado da mesa, como se ele tivesse uma doença contagiosa. Para o André, que esperava com a pasta na mão. E para Luciana, que estava sentada, tranquila, sem celebrar nada. Ele pegou o paletó da cadeira. Tentou sair com passo firme e quase tropeçou na cadeira que a Tatiane tinha deixado virada. Endireitou ela com a mão, um gesto pequeno e involuntário que pareceu mais patético do que tudo que tinha acontecido antes. Passou pela porta sem olhar para trás. O maître se aproximou da mesa discretamente. Os senhores desejam que servimos o jantar agora? Gilberto olhou para Luciana. Ela assentiu uma vez. Pode servir, ele disse. E a sala voltou a respirar. Luciana saiu do restaurante às 11h20 da noite. Não correu, não chorou. Pegou a bolsa, agradeceu a Gilberto com um aperto de mão firme, acenou para Sérgio e caminhou até a saída com o mesmo passo de quando tinha entrado. André a esperava na calçada do lado de fora com as mãos no bolso. Ficaram parados um do lado do outro por um momento, olhando o movimento da rua. Um táxi passou. Uma mulher entrou no restaurante ao lado com um buquê de flores. A cidade continuava indiferente, sem saber o que tinha acontecido naquelas 4 paredes. Acabou? Ela perguntou. A parte mais difícil acabou. Ele respondeu. Ainda tem processo, ainda tem divórcio para finalizar, partilha para homologar. Mas o jogo virou. Ela assentiu devagar. Não sentiu euforia. Não sentiu aquela explosão de alívio que as pessoas descrevem nos filmes. Sentiu só um cansaço fundo, honesto, do tipo que vem quando o corpo finalmente acredita que pode parar de estar em alerta. Obrigada, André. Ela olhou para ele. De verdade. Ele fez um gesto com a mão, discreto, de quem não precisa de agradecimento para saber o peso do que fez. Vai para casa, dorme. Ela foi. 3 semanas depois, Fábio foi formalmente afastado da gestão da empresa pelos próprios sócios. O processo por fraude patrimonial foi aberto pelo escritório de Gilberto antes mesmo do fim daquela semana. A holding, no nome de Tatiane, foi congelada por ordem judicial enquanto a investigação corria. Ela contratou um advogado próprio 2 dias depois e cortou qualquer contato com ele. Luciana soube de tudo isso por André em reuniões rápidas e objetivas. Não ficou satisfeita de um jeito que dói, aquele prazer amargo de ver alguém cair. Só registrou, como quem fecha uma aba que ficou aberta por tempo demais. O divórcio foi homologado 6 semanas depois. A partilha incluiu a participação societária dela, agora corretamente avaliada.
O acordo era muito diferente do envelope que Fábio tinha jogado sobre a mesa dela naquele escritório de eventos. Muito diferente. Num sábado de manhã, 2 meses depois do jantar, Luciana assinou um contrato. Não era um contrato de emprego, era um contrato de prestação de serviços como consultora independente, fechado diretamente com Gilberto e Sérgio para uma auditoria estratégica de 6 meses na empresa. Remuneração justa, escopo claro, respeito do primeiro ao último parágrafo. Ela assinou com a mesma caneta que tinha usado para circular o nome de André no bloco de notas, naquela noite, no apartamento escuro. Depois foi até o quarto, abriu o armário e tirou a blusa vermelha. Colocou. Ficou 1 segundo na frente do espelho, não para se examinar, não para se convencer de nada, só para ver. Depois pegou a bolsa e foi trabalhar. O escritório que tinha arranjado era pequeno, compartilhado, numa daquelas estruturas de coworking com mesa fixa e armário com chave. Não tinha nada com o nome dela na parede, nenhum troféu, nenhum símbolo externo de chegada, só uma mesa, uma cadeira e um notebook aberto. Era suficiente. Era dela. Foi numa tarde daquela mesma semana que ela viu Camila pela primeira vez. Camila trabalhava numa sala perto da dela no coworking. Umas 30 e poucos anos, sempre de fone no ouvido, sempre com a expressão de quem está resolvendo 4 problemas ao mesmo tempo. Mas naquela tarde, estava parada perto da máquina de café com o celular na mão e uma expressão que Luciana reconheceu de longe. Não era cansaço de trabalho, era aquele outro cansaço, o de carregar algo pesado que ninguém ao redor consegue ver. Luciana pegou o café, ficou parada do lado dela por 1 segundo. Tá bem? Camila ergueu os olhos, levemente surpresa que alguém tivesse perguntado. Tô. Pausa. Mais ou menos. Luciana não pressionou. Só ficou ali por um momento, sem pressa, sem precisar preencher o silêncio. Camila olhou para a tela do celular. Meu sócio está tentando me tirar da empresa que eu ajudei a fundar. Diz que eu não tenho direito a nada, porque ele aportou mais capital no início. Luciana segurou o copo com as 2 mãos. Você tem contrato de constituição? Tenho. Seu nome está na cláusula de participação? Tá. Ela olhou para Camila com uma calma que só vem de quem já esteve exatamente naquele lugar e saiu pelo próprio esforço. Então você tem direito sim. Disse simples, sem drama, sem discurso. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Camila ficou olhando para ela por 1 segundo. Você fala com tanta certeza. É porque eu sei o que acontece quando a gente acredita que não tem. Não explicou mais do que isso. Pegou o café e voltou para a mesa. Mas quando sentou e abriu o notebook, ficou um momento parada antes de começar a digitar. Não pensando em Fábio. Não pensando no jantar, na humilhação, no envelope jogado sobre a mesa, pensando em como é estranho e necessário o caminho que a vida escolhe para devolver para a gente o que sempre foi nosso. Essa história nos ensina algo que eu precisei de um tempo para entender de verdade. Tem uma diferença enorme entre ser apagada e desaparecer. Luciana foi apagada durante anos, pelo silêncio, pela manipulação, por um homem que apostou que ela nunca ia encontrar o próprio caminho de volta. Eu vi nessa história uma mulher que não reagiu com raiva, não agiu por vingança, agiu com método, com paciência, com a clareza de quem sabe que a única resposta que dura é a que você constrói com as próprias mãos. Isso me arrepia, porque eu acredito que a versão mais forte de qualquer pessoa não nasce nos momentos fáceis. Nasce exatamente ali, no silêncio do apartamento escuro, quando todo mundo foi embora, e só resta decidir quem você vai ser. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva, torcida e alívio que só uma história verdadeira provoca, deixa o seu like agora. Ele não custa nada. Mas para mim significa que a gente está no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar.
Adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Esse canal tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.